Hoje estaremos dando continuidade à série de mensagens Cooperando no Corpo de Cristo. E o tema de hoje é: os dons não são ostentação. Os dons não são ostentação. Essa mensagem nasceu de uma forma muito bacana. Ontem estava reunido em GDA e eu compartilhei com o pessoal do meu GDA o tema, e ali a gente foi conversando um pouquinho. E então quem estava lá ontem no nosso GDA vai perceber as frases que vocês soltaram lá, o Marlon, o Charles. Então assim, a gente foi conversando ontem e eu fui colhendo, as informações de vocês. Então essa mensagem não foi preparada apenas, por mim hoje na parte da tarde, mas foi preparada também por vocês ontem em nosso bate-papo. Amém? Os dons não são ostentação. 1 Coríntios, capítulo 12, o verso de número 7 apenas. Número 12, verso de número 7. Assim diz a palavra do Senhor: a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Eu estou lendo na versão da King James, então pode ser um pouquinho diferente da de vocês, mas eu achei essa aqui uma versão muito boa para a gente trabalhar hoje à noite. Eu vou ler mais uma vez só para vocês captarem bem esse texto. E após ele, não feche a sua Bíblia, por favor. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Paizinho, nós estamos em Tua presença, reunidos como corpo do Senhor para meditar na Tua palavra. E, ó Deus, humildemente eu lhe peço, eu lhe suplico que o Senhor fale conosco por misericórdia e graça. Precisamos ouvir a Tua voz. O que é de nós sem a Tua direção? O que é de nós, ó Deus, sem a Tua palavra, sem a Tua presença? Por isso, ó Deus, eu lhe peço humildemente que o Senhor esteja conduzindo esse momento com uma única finalidade: que o Teu nome venha a ser glorificado. Alimenta-nos na Tua palavra, fortifica-nos na Tua palavra, exorta-nos na Tua palavra e traga ânimo para nós também na Tua palavra. Que a gente, reunida aqui como família, como irmãos em Cristo Jesus, possamos ouvir, ó Deus, a Tua doce voz através da Tua santa, bendita e poderosa palavra. Fale conosco. E, ó Deus, tome a nossa mente e o nosso coração cativo a Ti. E que o Teu Espírito ilumine os nossos olhos, para que a gente compreenda a Tua palavra e coloque em prática tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Oramos assim, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Um dos maiores perigos para a igreja de Cristo Jesus não é a falta de dons. Um dos maiores perigos para a igreja de Cristo Jesus não é a falta de dons, mas a sua distorção. Nós estamos vivendo o século 21, numa era onde a exibição pessoal é constantemente incentivada. Talvez você já tenha escutado esse ditado, um ditado popular, que diz o seguinte: que quem não é visto, Então eu pensando justamente nesse ditado, quem não é visto não é lembrado, eu fiquei pensando que me parece que a exposição
sabe? O se mostrar, o se exibir. Exibir as suas conquistas, conquista de bens, conquistas, sei lá, as suas conquistas. Pensa aí nas suas conquistas, sabe? Nas redes sociais, WhatsApp, status. Me parece que se tornou uma regra. Você tem que postar, você tem que exibir. Se você compra um carro novo, você tem que mostrar o carro. Se você compra uma casa, você tem que mostrar a casa. Se você viaja, você tem que mostrar para onde você está indo. Me parece que, pensando justamente nesse ditado, quem não é visto não é lembrado, parece que as pessoas estão olhando para as redes sociais, para esse modo de vida, de exibição, parece que virou uma regra. Todo mundo tem que postar, todo mundo tem que exibir, sabe? E muitas vezes essa mesma mentalidade, meus irmãos, ela sorrateiramente, ela tenta invadir a nossa vida espiritual. Hoje é muito difícil, e presta atenção no que eu estou falando, que eu não estou condenando as igrejas que fazem isso, não estou. É muito difícil você ver uma igreja não postar nada, é muito difícil. O que vai acontecer quando acabar o nosso culto aqui, gente? Vai estar lá o status da nossa igreja mostrando todas as coisas que aconteceram aqui, certo? No final do culto nós vamos receber o link das fotos. Não estou falando que isso seja um problema, mas me parece que isso virou uma regra, porque quem não é visto, não é lembrado. Nas redes sociais, na vida profissional, aqui, sabe? Parece que a gente está sofrendo uma tentação, sabe? De mostrar. Mostrar o que, gente? Aquilo que a gente tem, aquilo que a gente possui, mostrar os nossos dons, mostrar os nossos talentos. Só que, infelizmente, muitas das pessoas que estão fazendo essa exibição, elas estão transformando a plataforma social, as mídias sociais, como uma plataforma de promoção pessoal. Se exibir, olha, eu sei fazer isso, olha, eu tenho isso, olha, eu posso fazer isso. E, infelizmente, muitas pessoas estão fazendo isso justamente com a vida espiritual. Se você tem uma empresa, meu irmão, não tem que deixar de fazer, você tem que fazer. Hoje, a maior propaganda está praticamente de graça no Instagram, no Facebook, status, essa coisa. Então, se você tem uma empresa, por favor, faça. Continue a fazer e não faça uma vez só no dia, não. Faça mais vezes durante o dia todo para você divulgar o seu trabalho. Agora, a sua vida espiritual, o que nos leva a exibir uma foto de olho fechado, bater uma foto pessoal lá no monte, estou em oração? Sabe? Para quê? Na comunidade de Corinto, que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, os dons espirituais, eles viraram como se fosse uma moeda de vaidade, causa de divisão e justamente motivo de ostentação. É por isso que a gente precisa urgentemente recuperar a visão bíblica sobre o propósito verdadeiro e espirituais dos dons. Os irmãos da igreja de Corinto estavam competindo entre si, buscando, os dons mais espetaculares. Só que o pensamento deles não era para a edificação da igreja, era para alimentar o seu próprio status, o seu próprio ego. Era para mostrar, olha como que eu falo em línguas, olha como que eu oro e alguma coisa acontece. Olha como que eu oro e o movimento que eu faço aqui dá mais movimento na minha oração do que a oração do pastor Rodrigo. Elas estavam justamente assim, se exibindo pelos dons que haviam recebido da parte do Espírito Santo. Deixa eu te fazer uma alerta, meus irmãos. A ostentação dos dons, a busca por sinais que glorifiquem o homem e não a Deus, e o esquecimento do propósito central dos dons, ainda, infelizmente, assolam as igrejas brasileiras.
O mesmo espírito de Corinto tem se infiltrado no meio das igrejas, transformando aquilo que é sagrado, o dom é sagrado, num espetáculo carnal. Só que o apóstolo Paulo, ele, sob inspiração divina, ele corta na raiz, ele corta o mal pela raiz. De toda vanglória, ao declarar o versículo que nós lemos, a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. E esse versículo, meus irmãos, é uma sentença contra a soberba humana. E ele é um marco orientador para nos mostrar o uso correto dos dons. E é justamente esse versículo pequenininho que eu quero dividir com vocês 4 ensinamentos que eu aprendi de ontem no nosso GDA, meditando hoje, e eu quero compartilhar com vocês esses 4 ensinamentos, 4 verdades que vai nos ajudar a usar o dom que Deus te concedeu, que Deus nos concedeu da forma correta. Amém, meus irmãos? A primeira verdade: a diversidade dos dons é uma estratégia de Deus. Você está com a Bíblia aberta aí? A parte A do versículo, tá? Nós vamos dividir ele em A, B, C e D, ok? A, B, C e D. Então a parte A diz o seguinte: a cada um, ok? A diversidade dos dons é uma estratégia de Deus. Então o texto base que nós vamos usar é esse, a cada um, ok? Dos versículos 8 ao versículo 11, eu peço para que você em casa leia com mais calma, tá? 1 Coríntios capítulo 12, você chega em casa e medita nele todinho, tá? Mas agora a gente vai se concentrar só no versículo 7. Mas do texto, do versículo 8 ao versículo 11, o apóstolo Paulo, ele faz uma lista. E o interessante é que ela é bem diversa. Sabe, ele coloca ali sabedoria, conhecimento, fé, curas, milagres, profecia, discernimento, línguas, interpretação. Agora com um detalhe, meus irmãos, pega aí, Marlon. A lista não é exaustiva. Ela não é uma lista completa. Mas ela mostra, meu querido, a ampla variedade da graça de Deus. Deus trabalha de várias formas. Só que a igreja em Corinto estava marcada por divisão. Olha que o apóstolo Paulo fala no capítulo 1, no versículo 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Essa divisão que estava ocorrendo na igreja de Corinto refletia o uso indevido dos dons distribuídos pelo Espírito Santo. Alguns estava se considerando superior aos outros, por possuírem dons mais visíveis. O pastor Rodrigo disse semana passada muito bem, ele fez essa divisão, os dons de fala e os dons de serviço. Então as pessoas que tinham o dom de fala, exemplo, quem está ministrando a palavra, quem está ministrando o louvor, essas pessoas estavam se sentindo superiores àquelas pessoas que ficavam na porta, igual os nossos irmãos, a tia Marina, o nosso irmão lá atrás. Então, quem estava aqui se sentia superior aos outros, ou seja, o meu dom é melhor. E o apóstolo Paulo fala justamente sobre isso. Irmãos, nós precisamos falar uma mesma língua. Nós precisamos ter um mesmo pensamento. Quem está aqui em cima tendo a oportunidade de falar, ou tendo a oportunidade de cantar, não é melhor e nem maior do que quem está na porta. Não é, pelo contrário, somos iguais, ninguém é melhor do que o outro em nada. O problema é que a ostentação
começa quando nós cremos que o nosso dom é mais importante do que o do outro. O nome disso, meus irmãos, é uma comparação carnal. Comparação carnal. E o detalhe é o seguinte, porque às vezes a gente acha que o nosso dom é mais importante do que o outro. E por outro lado, a gente às vezes acha que o dom do outro é mais importante da gente, e a gente começa a falar para o outro, mas você prega, mas você canta, e acaba gerando no coração dessa pessoa a ostentação por se sentir mais importante do que o outro. Então, tanto quem sente quanto quem não sente, precisa entender o seguinte: quem tem o dom da fala e quem tem o dom do serviço são iguais diante de Deus. O dom, meu irmão, é do Senhor. Então nós somos iguais, não tem ninguém melhor do que o outro aqui. Não é porque eu estou aqui em cima tendo a oportunidade de anunciar a palavra do Senhor que eu sou melhor do que você. Pelo contrário, se a gente for bater um papo, talvez os meus pecados sejam maiores até do que o seu. Então, meus irmãos, fiquem tranquilos, porque o dom é do Senhor. Nós somos iguais. Então, acaba acontecendo o quê? Quando a gente começa a fazer esse negócio de um é superior ao outro, mais importante, que a gente deixa de olhar para o corpo de Cristo e passa a olhar como para um espelho. Eu sou, glória a mim. Louvado seja eu, porque eu sei pregar. Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Do Marlon essa frase também, tá? A nossa natureza caída, meus irmãos, tem a tendência de nós valorizarmos apenas os dons mais espetaculares ou os públicos. E com isso a gente acaba menosprezando os dons mais comuns. Isso cria, presta atenção, que isso cria uma hierarquia de dons falsa e pecaminosa dentro da igreja. A gente precisa entender que a expressão a cada um, ela é inclusiva. Amém? Ela é inclusiva. Todo e qualquer crente regenerado, Charles, possui uma manifestação do Espírito. Não existem crentes sem dons. Se você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, se você nasceu de novo, se você é regenerado, fique tranquilo, pelo menos um dom o Espírito Santo já te concedeu. Ele já está selando o seu coração, ele já tem selado o seu coração com um dom. Amém? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um como quer. Ou seja, a distribuição, meus irmãos, é soberana e plural, independente de quem você seja, independente da sua classe social, da sua classe econômica, independente do seu nível intelectual, o Espírito Santo está em você e Ele tem lhe dado dom para trabalhar para Ele. Amém? A segunda verdade que eu quero compartilhar com você é a origem dos dons é a soberana graça de Deus. Se a diversidade é a estratégia, o que garante que essa distribuição que o Espírito faz é justa e sábia? O que garante? A origem dos dons. É justamente da onde ele parte. A segunda parte, a parte B do versículo que nós vamos ler, é justamente a palavra, as duas palavras, é concedida. Do versículo 7, está com a sua Bíblia aberta aí? O versículo 7, a cada um é concedida, ok? A igreja de Corinto era privilegiada em dons espirituais. Pensa numa igreja rica com dons espirituais. E isso o apóstolo Paulo fala no capítulo 1, no versículo 7. Ele fala o seguinte: não lhes faltava nenhum dom espiritual. Pensa, gente,
dom de cura, dom de maravilha, dom de línguas, dom de interpretação, tudo quanto é dom que você possa pensar aí, alistado em todo o Novo Testamento, aquela igreja tinha. Era uma igreja rica de dons. Só que no capítulo 3, no versículo 1 ao 4, o que ele chama a igreja de Corinto? De igreja carnal. Mas como assim? É uma igreja que é rica, cheia dos dons do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo ela é carnal. Como pode? Havia entre eles competição, divisão sobre quais dons eram mais importantes. Os coríntios agiam como se os dons fossem conquistas pessoais, ou meritórios, ou a partir deles mesmos, que eles podiam conquistar por conta da sua superioridade espiritual. Eles haviam se esquecido da natureza do dom. O dom é um presente, não um prêmio. O dom é um presente, não um prêmio, meus irmãos. Observe a linguagem do texto. A cada um é concedida. Vou falar agora um pouquinho de português, tá? Todo mundo ama português? Amém? Glória a Deus. Não, amém, acabou. O verbo está na voz passiva. O sujeito da oração é o que sofre ou recebe a ação, em vez de praticá-la. Ou seja, não sou eu que concedo o dom a mim mesmo. Eu não tenho esse poder de conceder dom a mim mesmo ou a ninguém. O dom só é concedido por Deus. Então Deus concede. Nós somos o sujeito da oração que sofremos essa ação. Deus é que vem em direção a nós e nos concede dons. Como muito bem disse o nosso irmão Charles ontem, Efésios capítulo 4, versículo 9, porque ele subiu aos céus e deu dons aos homens. É Deus que concede dons a todos nós. O dom não é conquistado, o dom não é meritório, o dom não é fabricado, ele é concedido. E o apóstolo Paulo é enfático, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. A vontade do Senhor, ela é soberana, e a vontade dele é a fonte única de distribuição. Portanto, meus irmãos, a gente não deve questionar. Por que eu recebi esse dom? Porque Deus quis te dar. Por que eu não recebi aquele? Porque Deus não quis te dar. E glória seja dada a Ele. Portanto, se você tem a oportunidade de receber uma oportunidade, meio que redundância, de ministrar a palavra do Senhor, meu irmão, abrace essa oportunidade, não renegue. Se você tem a oportunidade de ministrar o louvor, abrace, meu irmão, não renegue. Mas se você também recebeu uma oportunidade de ficar lá na frente, lá na igreja, lá na porta da igreja, de receber as pessoas com um sorriso e com um seja bem-vindo, abrace, meu irmão. Não é porque nós somos pastores que um dia você não vai encontrar com a gente lá. Pelo contrário, quantas vezes você já encontrou com a gente lá fora? Isso não significa que a gente não vai ficar lá fora não, porque o dom que nós recebemos de estar lá é o mesmo que nós recebemos de estar aqui. E o dom que você recebeu de estar lá é o mesmo que você recebeu de estar em qualquer outra parte. É por isso que nós precisamos nos lançar, abraçar aquilo que o Senhor concedeu a nós. Efésios capítulo 1, esse texto eu acho lindo demais. Verso 11 diz o seguinte: em Cristo fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito de sua própria vontade. Ou seja, meus irmãos, o Espírito Santo, ele age conforme o conselho da sua própria vontade para o bem do corpo de Cristo. Só que a ostentação nasce da ilusão que a gente merece, que a gente consegue conquistar, ou que a gente pode controlar a ação do Espírito Santo.
Aí o que a gente faz na ostentação? Marca o culto da vitória. Culto da vitória. Venha para receber a sua bênção. Você está marcando hora e dia para o Espírito Santo agir? É isso? Culto da chave da virada. Culto da libertação. É culto, meu irmão. Você veio aqui para cultuar Cristo Jesus. Se Ele agir, amém. Se Ele não agir, amém. Se Ele curar, amém. Se Ele não curar, amém também. Se você entrar surdo, se você entrar calado dentro da igreja e sair calado, amém, meu irmão. Mas o importante é que a palavra do Senhor seja anunciada, o louvor seja recebido por Ele, e ponto final. Se Ele vai agir ou não, o problema é dele. Agora, a gente tentar forçar alguma coisa, é tentar querer se exibir, é achar que a gente tem alguma coisa para mostrar. É forçar a barra. É fazer com que a gente se ache alguma coisa, sabe? E eu não falo nem o último, como é que é a expressão? A última bolacha? No pacote, né? Dentro do deserto, né? Nem isso não. Está se achando demais já, sabe? Para com isso. Esse negócio é você vem para o culto e ponto final. O nome disso, meus irmãos, é autoexaltação, é o orgulho humano tentando roubar a glória que pertence exclusivamente a Deus. Romanos capítulo 11, versículo 36, na versão da King James eu acho excelente. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre, amém. Ou seja, a origem dos dons é divina e não humana. Então, o crédito é de Deus e não nosso. É por isso que a gente pode ficar tranquilo que a distribuição dos dons, aparentemente injusta, não é injusta. Ela é a expressão da sabedoria de Deus. Amém? Assim, nós entendemos a origem do dom. Mas qual a verdadeira natureza de um dom espiritual? O que ele realmente é? Então eu te convido à parte C do texto. A essência do dom é a manifestação do... A essência do dom é a manifestação do... Presta atenção. O que é manifestado, meus irmãos? O que é manifestado? O Espírito. O que é manifestado? É o Espírito. Portanto, o dom não é, em sua essência, a manifestação do talento humano. O dom não é a manifestação da personalidade humana. Ela não é a manifestação da piedade do homem. É a manifestação do Espírito Santo de Deus. E se é a manifestação do Espírito Santo de Deus, qual que é a obra principal do Espírito Santo, meus irmãos? Jesus nos responde a essa pergunta. Essa pergunta, se nós fizermos para Jesus, Jesus, qual que é a obra principal do Espírito Santo? Ele vai nos responder, e já nos respondeu com João capítulo 16, versículo 13, versículo 14. Quando vier o Espírito da verdade, Ele me glorificará. Portanto, todo dom genuíno do Espírito trará como alvo e resultado final glorificar e fazer conhecido nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito não veio para brilhar sobre si mesmo, mas para lançar toda a luz à pessoa e à obra redentora do nosso Senhor Jesus. Vou te dar rapidinho alguns exemplos, só para você entender como funciona esses dons. O dom de profecia verdadeiro, ele sempre vai confessar que Jesus é Senhor. Todo poder me foi dado no céu e na terra, conforme Mateus 28, 18. O dom de ensino vai apresentar todas as riquezas de Cristo, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 3, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
O dom de servir vai refletir o caráter servo de Cristo. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tinha outros aqui, mas eu vou pular, que o horário já está avançado. Assim como a lua não possui luz própria, mas reflete a luz do sol. Preste atenção. A igreja e seus dons não possuem luz própria. Nós somos, meus irmãos, apenas refletores. A verdadeira luz que deve ser manifestada através de cada dom que Deus concedeu a você, que Deus concedeu a todos nós, é a glória de Jesus. Então, todas as vezes que você for manifestado pelo Espírito Santo com um dom, entenda que esse dom precisa refletir a luz através de você, a luz que pertence a Cristo Jesus para a glória dele. O teste final de um dom não é o seu esplendor, mas o seu alvo. Ele aponta para Cristo ou para o homem? Ele leva os homens a admirar Jesus ou a admirar a quem está aqui, o instrumento? Se o dom que nós praticamos não faz com que as pessoas vejam mais de Jesus e menos de nós estamos operando sobre um espírito de erro. Portanto, não há espaço para ostentação, porque o dom não é sobre eu me manifestando, mas é sobre a manifestação do Espírito Santo de Deus, para a glória de Cristo, através de nós, que somos instrumentos, mas não possuímos luz nenhuma. A luz que brilha através de nós é a luz de Cristo Jesus. Finalmente, se a natureza do dom é a manifestação do Espírito para a glória de Cristo, qual deve ser o seu destino final? Qual é o seu alvo? Então a gente chega na parte final do texto, que é a parte D. Quarta verdade: o objetivo final dos dons é o bem comum, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Em Corinto, os dons estavam sendo usados para edificação própria, para promoção, individual, pessoal. Só a mim, eu preciso ser visto, eu preciso fazer alguma coisa para que as pessoas me vejam. Eu preciso ganhar notoriedade, eu preciso chegar a ganhar seguidores, para que tudo aquilo que eu for postar, as pessoas vejam, para que tudo aquilo que eu colocar, as pessoas entendam que sou eu. Olha, sou eu, tá? Era esse o pensamento da igreja de Corinto. Eram ricos espiritualmente, mas eram carnais, porque estavam divididos, disputando entre si quem era superior e quem era inferior. As reuniões eram um verdadeiro show de individualismo. É por isso que o apóstolo Paulo teve necessidade de escrever o capítulo 14, do versículo 26 ao 33, você vê que ele fala sobre a liturgia do culto, a ordem do culto. Olha, tem que ser com decência e ordem. Porque as pessoas, cada um estava querendo aparecer. Um enquanto estava cantando, o outro estava sobressaindo com o contralto lá, eu não sei o nome disso aí, desses negócios não. Então o soprano estava cantando maior que o barítono, e estava todo mundo ali num fuzuê danado, um caos. Todo mundo querendo sobressair. Só que eles estavam esquecendo que quem tem que aparecer é Cristo. Quem tem que ser conhecido é Cristo. Quem tem que ser louvado é Cristo. Quem tem que ser bendito nesse lugar é Cristo. Cada um estava querendo ser o centro das atenções. E sabe como é que é o nome disso, meus irmãos? Egoísmo. A ostentação em sua raiz, ela é egoísta. A ostentação usa o dom de Deus para servir apenas a si mesmo, para construir o seu próprio reino e não o reino de Deus. E é um uso do dom sagrado para um propósito profano.
A solução, meus irmãos, é a gente entender que existe um propósito edificador. Qual que é esse propósito? Abençoar a vida do outro. Então a gente precisa se perguntar e entender nessa pergunta. O dom nunca foi sobre o que eu ganho com isso, mas sobre como os outros estão sendo abençoados com o dom que Deus me deu. O dom, meus irmãos, é uma ferramenta para servir e não um microfone para se promover. Dessa forma não há espaço para ostentação. Quando a gente entende que o dom que o Senhor nos concedeu é para servir ao outro. Aquilo, meus irmãos, que a gente recebeu, a gente precisa entender que Deus não deu o dom acidentalmente para você. O dom, Deus lhe deu com um propósito para que a gente seja interdependentes. Interdependentes. Aquilo que o Senhor me concedeu completa o seu ministério. E aquilo que o Senhor te concedeu completa o meu ministério. É por isso que a gente precisa viver em unidade, porque se houver divisão, o reino não subsiste, o reino não avança. É por isso que o apóstolo Paulo alerta: nós precisamos falar a mesma língua, ter o mesmo propósito. E não é que a gente vai abandonar a pluralidade de pensamentos, a diversidade de pensamento de quem nós somos, não, mas é ter como alvo único e a glória de Cristo Jesus. Fazer com que Cristo Jesus seja conhecido, fazer com que as vidas ouçam o bendito Evangelho de Jesus. Portanto, meus irmãos, diante dessa palavra, eu te convido a um grande exame. 3 exames simples e rápidos, que a gente possa se examinar para ver se temos humildade para receber do Espírito o dom que Ele quer nos dar, e não o que a gente cobiça. O segundo exame, para a gente ver se temos amor para usar o dom, não para nós mesmos, mas para a utilidade comum e edificação de todos. E em terceiro lugar, examinar o nosso coração para ver se nós temos zelo para garantir que a nossa prática dos dons glorifique acima de tudo e de todos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos conceda graça para que, rejeitando a ostentação carnal, sejamos canais, instrumentos humildes e úteis da manifestação do seu Espírito para a máxima glória do seu Filho Jesus, nosso Senhor.